bora que bora! Hoje nós vamos estudar uma coisa muito celestial. Hoje nós vamos estudar o Império Romano. Vai, professor, o Império Romano tem nada celestial. Ok, mas nós vamos estudar a relação do Império Romano com uma tradição que surgiu lá por meio de um cara muito gente fina, que apareceu aí nesse império e veio transformar algumas bases importantes, fundou aí sem ter necessariamente instituído isso, acabou deixando discípulos e uma organização que nós vamos chamar posteriormente de Igreja Cristã. Isso mesmo, senhoras e senhores, nós estamos falando de Jesus Cristo, o famoso JC. Para quem não conhece aí, está na hora de se despertar, ok? Estamos em pandemia e é melhor se aplicar aí junto com... Ah, brincadeira, vamos que vamos. Falando agora sobre a realidade desses fatos aí, coisas importantes. Falando sobre JC e o nosso Império Romano. Muito bem, legal. Vamos pensar assim. Acontecem algumas transformações quando Jesus Cristo surge ali e começa a pregar uma doutrina que até então não fazia sentido dentro do padrão lógico das sociedades da antiguidade, certo? Nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que orar pelos inimigos, cuidar deles também, nós temos que retribuir aí com a outra face, coisas que dentro do sistema mundo antigo não faz o menor sentido. Mas ok, nós temos ali uma base importante e esse surgimento, e não só o surgimento, mas a consolidação do cristianismo vai trazer uma base muito fundamental e uma organização muito interessante para o que vai acontecer posteriormente no Império Romano. Ok, então temos lá o surgimento de Jesus, a sua vida ali ministerial, sua pregação, sua organização junto com seus discípulos, e ok, depois disso, o que vem a acontecer? Século II, estamos lá no século II, e o Império Romano já atingiu o auge. Ok, logo depois de atingir o auge, o que começa a acontecer? Infelizmente, logo depois de atingir o auge, não temos mais para onde ir. Então, acontece o declínio. O Império Romano está em declínio. Nós temos uma crise aí por causa do abastecimento escravocrata e a economia do Império Romano começa a sofrer com esse problema, principalmente ali, um problema econômico-social. Nós sabemos também que a fundamentação do cristianismo começa a desorganizar algumas questões que estão muito bem organizadinhas dentro de um império que não tem problema nenhum com a sua religião, com o seu ato religioso. Nós sabemos, e já conversamos um pouquinho sobre isso, o Império Romano não ligava para isso. Eram conquistadores que a única coisa que eles exigiam era que você estivesse ali, fosse devoto, e pagasse os seus impostos e tivesse devoção ao imperador. Qual é o problema disso? Os cristãos. Senhoras e senhores, os cristãos são um problema nesse sentido justamente porque eles se negam. Essa briga, essa revolta surge aí e gera uma polêmica interessante para o que nós temos aqui estudando em arte. Qual é a polêmica interessante? Os cristãos, eles começam a produzir obras artísticas em 3 fases diferentes que você precisa conhecer. As 3 fases mais importantes da produção artística com base no cristianismo são as seguintes. A primeira fase é a fase catacumbaria, ok? Já vamos entender o que é isso. Segunda fase, basilical, e a terceira fase está até com uma cor diferente, arte bizantina. Fica esperto porque isso aí vai cair, hein? Então fica ligado. Em primeiro lugar, fase catacumbaria. Quando eu falo catacumbaria, você já lembra de catacumba, ok? A fase catacumbaria é justamente a fase em que os cristãos eram perseguidos. Eles não eram aceitos do Império Romano, pelo contrário, eles eram perseguidos e mortos,
certo? Nós tínhamos situações aí bem degradantes mesmo, bem expositivas em relação aos cristãos, e eles eram assassinados mesmo, sangue frio, por serem considerados conspiradores contra essa política, logística e organizacional do Império Romano. Perceba, um homem que conseguiu construir essa falha, né? Perfeito, entendi. A catacumbária, então, é uma fase, eu gostaria muito que você colocasse aqui a fase mais, a questão mais importante da fase catacumbária é a palavra símbolo. Por que a palavra símbolo, professor? Porque nesse período, os cristãos que estavam produzindo obras artísticas nas catacumbas, nos antigos cemitérios romanos, eles se encontravam lá e produziam símbolos. Em que sentido? Não se podia tratar do Evangelho ou das histórias em Cristo de forma aberta, justamente porque eles estavam sendo perseguidos. Nesse modelo, eles trabalhavam usando o simbolismo, ou seja, na fase das catacumbas, os cristãos produziam alguns símbolos e utilizavam histórias bíblicas simbolicamente para representar a pregação desse evangelho, desse cristianismo, certo? Figuras aí que são sempre muito bem, que sempre aparecem corriqueiramente lá. Pastor de ovelhas, pastor cuidando das suas ovelhas. O pastor, logicamente, vai representar Cristo. Muito bem. Nós também temos aí histórias e imagens de parábolas que ele mesmo pregou. Então, nesse momento, o símbolo é muito importante e ele deixa claro que os cristãos não eram aceitos e precisavam, da mesma forma como acontecia no Paleolítico, certo? Trabalhar com cavernas, catacumbas. Então, quero que você lembre disso também. A fase catacumbária também é conhecida como arte paleocristã. Olha a analogia: paleolítico, cavernas, paleocristã, catacumbas, cavernas também. Legal. A segunda fase da arte cristã, lembrando que isso aqui é só uma introdução, nós vamos tratar cada uma delas a fundo, é a fase basilical. A fase basilical é interessante justamente porque é o segundo nível da fase de arte cristã no Império Romano. Por que segundo nível? Porque nesse momento os cristãos eram tolerados. Eles eram tolerados dentro da estrutura do Império Romano. Por que eu estou dizendo tolerados? O número de cristãos já estava aumentando e nesse momento a briga contra eles, justamente porque nós estamos na fase do declínio, fica complicada. O Império Romano sempre foi muito político, certo? Diplomático, embora fosse um poder estritamente bélico no primeiro momento. Mas nós já estamos na fase da negociação. O Império já atingiu o auge e agora está em declínio. Percebam essa questão, ok? A fase basilical foi quando os romanos entregaram as antigas vendas, as antigas construções que eram feitas para comércio, certo? Essas construções se chamavam basílicas. Perfeito. Nós hoje conhecemos as basílicas como umas grandes igrejas, como estruturas arquitetônicas preparadas para o culto cristão, certo? Porém, as basílicas do Império Romano eram os espaços, os mercadões, entre aspas, eram os espaços para comercialização, feira e assim por diante. Então, a fase basilical, ela é conhecida também por ter muita presença de símbolo, certo? Mas nós vamos utilizar aqui a ideia de tolerância. Ok? Perfeito. Então vamos utilizar essa palavra. Na fase basilical já acontecia um movimento de tolerância, certo? Nesse momento, os imperadores começaram a perceber que o cristianismo também era uma grande força dentro do império. Perfeito. Lembrando que essas fases vão acontecendo por tempos, elas não são tão rápidas assim. Aqui o nosso resumo precisa ser. Legal. Depois disso nós temos arte bizantina. Perfeito. Arte bizantina por quê?
Em primeiro lugar, porque essa manifestação ela vai ser já considerada uma produção estritamente artística, certo? Vai ser analisada com base neste nome, e a organização da arte bizantina ela vem da principal questão. Os cristãos, a partir de agora, eles não são nem mais tolerados e nem mais perseguidos. Eles são a religião oficial do Império Romano. Então percebam que o cristianismo vai fazendo uma escalada até chegando no nível mais abrangente possível. O Império Romano se converte ao cristianismo. Nós sabemos que tem uma grande questão aí entre aspas, né? Justamente porque a grande massa do Império Romano era sempre, estava envolvida com o culto multideuses, né? Ou o que a gente chama de politeísmo. Nós sabemos que o mundo antigo é marcado por essa questão. Mas a grande característica é o maior império do mundo conhecido, é claro, nessa época, se tornou cristão. Perfeito. E aí a arte bizantina ela vai se referir, logicamente, a uma capital chamada Bizâncio e que teve um nome alterado aí posteriormente para Constantinopla, certo? Então a arte bizantina nós temos como marca principal a construção de produção em mosaico, certo? Nós temos aí uma aliança com a produção romana em si, como nós vamos conversar um pouquinho mais. Perfeito, então, o nosso entendimento de que a grande produção e a grande construção da arte bizantina vai ser baseada nos mosaicos, certo? Justamente pelo fato de que é um aporte importante e uma identidade interessante do Império Romano, certo? Legal, então, pessoal, esses 3 níveis precisam estar aí muito bem fixados. Hoje nós fazemos a introdução e vamos, é claro, tratando sobre cada uma dessas fases da arte cristã e agora vamos abranger cada uma delas ali, vamos retirar cada função mais importante. Essa aula fica sendo o nosso conteúdo introdutório e agora vamos trabalhar especificamente com cada uma, beleza? Valeu, pessoal, até!